Camaradas, boa noite já, viu? Hoje quinta-feira, amanhã, início do fim de semana. E eu tô aqui para falar que legal, a internet voltou, esse não é o assunto, já falei disso ontem, né? Abri minhas reclamações básicas na Anatel, na ouvidoria da Vivo e no Reclame Aqui. E vamos acompanhar esse caso aí, porque não é brincadeira. Mas, né, agora tudo reestabelecido, a internet aqui na minha casa, o rapaz super atencioso que veio aqui fazer hoje, muito legal. Tudo restabelecido, eu vou poder falar dos temas que eu gostaria de ter falado por esses dias que eu fiquei longe, né? É o seguinte, gente, eu tenho visto, né, pessoas que são mais Ciro Gomes do que o próprio Ciro Gomes. Mas que isso, Vina? Como assim? Quem é mais Ciro Gomes que o Ciro Gomes? Tem umas pessoas aí, sei lá, membros da turma boa, sei lá, membros do partido que se arvoram assim de uma, né, sou da executivo, o cara dá uma carteirada assim básica em grupo de zap. Não foi comigo não, tá? Comigo ninguém se mete, ninguém se coloca dessa maneira que da executivo eu também já fui, não quer dizer nada isso aí, tá? Importante mesmo é a militância de base, todo militante vale, viu? Todo militante vale, partido organizado, ele sabe reconhecer seu intelectual orgânico, ele sabe reconhecer o seu tarefeiro, ele sabe reconhecer o seu agitador, ele sabe valorizar sua comunicação, ele sabe valorizar sua burocracia interna, sabe valorizar suas lideranças carismáticas, né, afetivas também, sua memória afetiva dos anteriores, e sabe também lidar bem com seus mandatários, aqueles que têm mandato, certo? Que recebem mandato com o trabalho de todos esses em conjunto. Então, ninguém é mais importante que ninguém. O Ciro Gomes não vale mais que eu, como eu não valho mais que qualquer outro militante, mas é lógico, a gente sabe o lugar de cada um, e o Ciro tá lá, uma referência que a gente defende, tudo certo. Mas tem umas pessoas aí que querem ser mais Ciro Gomes que o próprio Ciro Gomes. Eu gosto de um cantor já falecido, né? Ambos falecidos, né? O Itamar Assunção, aqui de São Paulo, e o Luiz Melodia, lá do Rio. E eles também gostavam mutuamente um do outro. E eles eram muito parecidos fisicamente, né? A pele preta, né? Aquele cabelo com trança, né? Amarrado ou dread, enfim, depende da época de cada um. E o Itamar Assunção fez uma canção um dia chamada Quem é Cover de Quem? Se eu tivesse tempo para fazer uma boa edição, eu botava um pedacinho dela agora para vocês conhecerem. Mas dá um Google aí, bota aí Quem é Cover de Quem, né? Música, pega um ao vivo, que deve ser mais legal ainda, mas tá no disco das Orquídeas, né? Tá, Itamar e as Orquídeas. Enfim, é uma trilogia lá que eu tive, quando eu era moleque eu comprei e tal. Que ele falava assim, nasceste no Rio Estácio e eu em São Paulo, Tietê. E ele vai cantando a música, e aí ele vai falando que quando ele chega num bar da periferia aqui de São Paulo, falam pra ele assim, ei, eu te conheço, aí ele fica todo feliz, né, porque ele não era tão famoso assim, né, como o Luiz Melodia era. Aí ele fala, pô, que legal, aí ele fala, pô, Luiz Melodia! E aí ele sai dessa do bar e escreve essa letra, né, e essa letra ele fala quem é cover de quem, porque você é muito parecido comigo, eu sou parecido com você, eu te influenciei já, você já me influenciou, e é isso que é muito louco, né? E eu lembro também daquela situação de um professor numa universidade dos Estados Unidos ou da Inglaterra, eu não lembro, acho que da Inglaterra, e o professor está dando uma aula magna ali sobre chavismo, né, sobre o Hugo Chávez ainda vivo, e aquelas disputas do Henrique Capriles contra o Hugo Chávez, e aí vem um menino desses liberais, assim, de universidade e tal, e ele lacra, dá uma lacrada, assim, todo mundo bate palma. Aí o professor pega a palavra de volta, né, porque ele critica o governo venezuelano, toda aquela situação, e aí o professor, e ele defende o Capriles e tal, e aí o professor pega a palavra e fala, você é mais Capriles do que o próprio Capriles, né? O Capriles não acredita tanto no que ele fala, mas ele fala isso porque ele é a oposição política a Hugo Chávez. Você já pegou esse discurso, você nem está participando do rolo, né? Mas você assumiu esse discurso como seu, que não tem mais forma de você voltar atrás, né? E eu tenho uma preocupação com isso, assim, porque o Ciro, ele defende as narrativas políticas dele de acordo com as intenções e passos que ele tem que dar. Eu estou falando da narrativa, eu não estou falando das escolhas políticas do Ciro, eu não estou falando em quem ele põe dedos e apoia, ou quem ele põe dedos e não apoia, eu não estou dizendo disso, tá? Eu estou falando mais do que ele vem falando, né?
Tudo bem, ele falando é uma coisa, ele teve uma vivência, por exemplo, com o Lula. Ele sempre fala isso, eu tive uma vivência de 40 anos, taranana, e ele vai falando e tal. Ah, eu tive uma vivência com o Brizola assim assado, eu tive uma vivência com fulano de tal assim assado. Aí ele critica aqui, elogia ali, com todo mundo ele faz isso, né? Agora quando eu e você, né, ou outro, né, tô dando uma generalizada para dizer, pra dar uma amenizada no peso da crítica, mas quando qualquer um de nós que estamos aí na base, né, apoiando o projeto do Ciro e tal, quando a gente assume isso como nosso, sem ter vivido o que o Ciro viveu, é tacanho, é babaquice, sabe? E forma uma espécie de uma seitazinha, uma coisa em que o Ciro é o super poderoso, e ele é o Sassamutema, ele é o chibata moral da nação, tudo que ele mesmo critica no próprio discurso que ele faz, que ele fala que ele não é esse Sebastião, né, que ele não é esse salvador da pátria, que ele sozinho não conseguiria fazer muito, né? E isso é ótimo, porque o Ciro fazendo isso, ele pode não apelar popularmente, de uma maneira até populista, que eu gosto, ou de uma maneira demagógica, já que eu não gosto, ele pode não apelar para todo um grande contingente da população, mas ele não está vendendo sonho, entende? Ele está falando a real, ó, eu tenho um limite para ir no meu poder, no meu projeto, daqui a aqui, sozinho. Se eu tiver com uma galera maior, iremos mais longe, né? Mas aí, por exemplo, ele vai e grava um vídeo para o Guilherme Boulos aqui em São Paulo e ele grava uns vídeos para todos esses caras do campo progressista que estão no segundo turno. Seja o Porto Alegre, Manuela, seja o próprio Sarto, que também já é do partido, então é óbvio que isso iria acontecer. E sendo Fortaleza, é óbvio que o Ciro iria ajudar muito, né? É o cara que ele mais está ajudando, inclusive, né? É lógico que ele ajudaria o Boulos aqui em São Paulo, é lógico que ele ajudaria, enfim, o menos pior ou o elemento do campo progressista que fosse para o segundo turno, certo? E aí tem gente que está criticando, por exemplo, que acha que não, ele não devia ter apoiado o Boulos. Veja, não é o Boulos que ele está apoiando, é a ideia, né? Pessoalmente eu não sei qual que é a do Ciro com o Boulos, eu acho que eles devem ser amigos, mas eu vi muita gente da tal turma boa, do tal cirismo, né, do trabalhismo também, né, enfim, falando que não, pô, a campanha do Boulos é identitária. Escuta, velho, a gente vai ficar com quem? Com o Bruno Covas aqui em São Paulo? E olha, identitário, as pessoas acho que não entenderam. Tem um cara como eu falando há 2 anos contra o método identitário, né, mas não contra as identidades sociais, né, só dizendo que o método não é bom para a representação das mesmas populações, né, específicas, diversas e tal. Mas as pessoas se esquecem e colocam a pecha de identitário só para aqueles conjuntos sociais, né, pretos, mulheres, gays, tal, maconheiros, isso aí. Amigo, do outro lado também há conjuntos identitários, tá? O cristão é um conjunto identitário, né? O cara que gosta de arma, que vive das armas, né? O cara da bancada da Bíblia, o cara da bancada do ruralista, o homem do campo, tudo isso são identidades sociais, cara, né? E eles também se fortalecem, eles buscam representar a si próprios. Então, não está errado quando o outro lado faz o mesmo. O problema, e volto a dizer, tanto para esse setor mais à direita ou mais conservador e esse setor mais à esquerda, mais progressista, o que não pode, na minha opinião, é que esses conjuntos de pessoas só valorizam a si próprios e não olham o contexto geral. É simples assim, cara, né? A gente tem que ter nossas candidaturas proporcionais, linkadas com certas identidades, temos que ter, e quem sabe mandatos, mas a partir do momento que esse cara for um mandatário, por mais que essa pauta seja a principal da vida dele, ele tem que olhar para todo o contingente, porque o trabalho é árduo e grande. O cara que é um candidato a um executivo, a uma majoritária, esse cara não pode só olhar para as identidades, ele tem que olhar também, mas não só, entendeu? Por isso que eu falo que não serve de porcaria nenhuma ter 37 vezes a menção a LGBTQI+, no programa de governo do Guilherme Boulos aqui em São Paulo e nos outros não ter tanto. Lógico, tem que ter sensibilidade, tem que falar disso, mas não pode ser só isso, tem que ter muito mais, porque ele não vai governar só para essa comunidade LGBTQI+, né? Então, e eu acho que o Guilherme Boulos sabe disso, né? Até porque isso não elege ninguém, elege vereador, elege deputado e tal, mas não elege um prefeito, não dá, né? A não ser que aqui fosse, sei lá, uma cidade onde essa comunidade fosse muito forte, mais da metade da população, aí você até
você até teria essa chance. Mas aí ninguém falaria sozinho dessa pauta, todo mundo da sociedade falaria dessa pauta, até na direita, compreende? Então, eu não consigo reconhecer autoridade em pessoas que em grupo de zap zap tendem e teimam a discutir sexo dos anjos, mostrar quem tem razão, quem não tem, dar uma carteiradinha básica aqui e ali, sabe? Não respeito e eu acho que vocês também não devem respeitar. Eu não procuro briga mais, eu não fico provocando, rebatendo ninguém, mas eu simplesmente ignoro, entendeu? Eu vejo uns tipos fazendo isso e eu, o outro lá que falou, não, eu me mato, mas não apoio o Guilherme Boulos, aí depois tem que fazer o meia-culpa, voltar o cão arrependido e falar, não, pois é, agora eu apoio. Porque pode puxar da orelha, porque é garoto, é moleque. Enfim, eu acho que a gente tinha que parar de querer ser um pouco o Ciro Gomes, imitar os cacoetes do Ciro, o sotaque do Ciro. O Ciro é o Ciro, ele é único por isso, A gente tem que ser a gente mesmo, Lógico, e sendo a gente mesmo, apoiar o Ciro é muito mais legal do que você querer ser uma cópia barata e mal ajambrada do Ciro numa determinada cidade, O cara que é a cópia perfeita, fala até igual. Eu vejo uns moleque aí, às vezes, do PDT, Não são trabalhistas, mas enfim, estão no partido. O cara fala assim, esse aqui, e ele fala de outro lá, esse aqui é um irmão que a vida me deu. É um jeito que o Ciro fala dos amigos dele. Ele fala assim do Lupe, por exemplo. Esse é um irmão que a vida me deu. Aí o cara fala o mesmo texto em um grupo de Facebook, Zap. É patético, cara? Como é que alguém compra um negócio desse, Aí não adianta injetar 200 mil na candidatura de um, 100 mil na de outro, não vai virar. É desse jeito, porque não dá liga, não tem autenticidade, percebe? Eu acho que a gente tinha que parar para pensar um pouco mais nisso, E a quem interessa aposta, inclusive, tá? E claro, pode criticar aí o que eu falei, pode me rebater, não tem problema. Eu estou com os trabalhistas nesse ponto aí, certo? Apoiar todas as candidaturas do campo democrático que visarem representar uma grande parcela da sociedade rumo a uma satisfação das pessoas e não das coisas, mais do Estado e não do mercado privado, da civilização brasileira e não da barbárie, que a gente vê vigindo aqui no país, na cidade, nos estados, É isso. Legal? Então, um abacate cirista, tá bom? Uma saudação aí pro povo cirista. Vamos estudar e vamos ganhar autenticidade. Vai sair melhor, vai ser melhor. Falou? Um abraço aí.